Olá, um feliz sábado para você. Você está assistindo agora a live da Igreja Adventista dos Adventistas de Olímpia. Eu espero que a sua semana tenha sido muito abençoada e que o seu sábado seja um sábado também abençoado na companhia de Deus. Que Deus esteja presente aí na sua casa, tá bom? Eu espero que você esteja, se você está sozinho ou na companhia da sua família, que você saiba que o sábado hoje vai ser um sábado diferente, tá? A começar com o nosso culto, que está muito especial. E você sabe que também tem um desafio para você que vai tornar seu sábado ainda mais especial, que é o desafio #Leia o Livro, tá? O desafio é que você leia a Bíblia durante os próximos dias aí de quarentena e que você tenha um momento especial e também mostre, pra gente as fotos desse seu momento especial aí do seu culto pessoal, tá bom? Então você vai fazer o seguinte. Vai tirar uma foto de você ou lendo a Bíblia ou com aquela Bíblia especial que você tem guardada. Um desafio aí para quem tem guardado a primeira Bíblia, aquela Bíblia que você recebeu no dia do batismo, aquela Bíblia que você recebeu da sua mãe quando você era bem criança. Tira uma foto aí, coloca nas redes sociais com a #Leia o Livro e marque a gente aí, @adventistas.olimpia. Combinado? Bom, vocês sabem que todo sábado é dia de o quê? Desafio bíblico, certo? E sábado passado teve um desafio bíblico caprichado, cheio de pegadinhas e que desafiou de verdade, os nossos bons de Bíblia aí. Então vamos recapitular aí qual era a pergunta da semana passada. Vamos lá. Para justificarem a tradição, os escribas e fariseus recorriam a um fato histórico do Antigo Testamento que, conforme pensavam, seria a causa precursora do saudável costume de se lavar as mãos e que foi transformado nos dias de Cristo numa demonstração pública de santidade. A quem os escribas e fariseus se referiam? Precisa mencionar o texto bíblico também. A resposta correta, para você que foi desafiado responder para saber se sua resposta está certa, é 2 Reis, 3:11, e diz que é Eliseu que deitava água sobre as mãos de Elias, certo? Só uma pessoa, vários responderam, tá? Mas só uma pessoa acertou. E aí, você já sabe quem que acertou? Já sabe aí quem que respondeu certo? Quem acertou aí é o nosso bom de Bíblia, Eliselton. Parabéns aí, viu, Eliselton? Então, só uma resposta correta. Não tem problema, porque hoje tem desafio novo, então você pode hoje acertar a pergunta. No final do culto, nós vamos aí falar qual que é o desafio, a pergunta de hoje, combinado? Se você participou de um desses desafios todos aí durante as nossas transmissões e acertou pelo menos uma vez, você está participando de um sorteio, sabia? Nós vamos sortear para todos os vencedores aí uma assinatura da revista Vida e Saúde com 13 exemplares. Ou seja, você vai receber a Vida e Saúde de graça aí na sua casa por 1 ano e mais 1 mês, certo? Então, 13 exemplares aí da revista Vida e Saúde. Então, corre aí que ainda dá tempo de participar, tá? Porque o sorteio é sábado que vem. Então, se você acertar o desafio de hoje, você também está concorrendo. Combinado? Vamos para os recados de hoje. Primeira, você sabe nós já falamos aqui na nossa transmissão, mas não custa lembrar que toda sexta e sábado, às 20 horas, tem a live O Mistério da Profecia, dirigido pelo pastor Roberto Mota, nas redes sociais da Associação Paulista Oeste, tá bom? Então, você está convidado a participar.
Nosso segundo recadinho é que amanhã nós continuamos a nossa série especial sobre o mistério da profecia e o tema de amanhã é como ganhar uma nova vida, certo? Então amanhã está imperdível, amanhã à noite você não pode perder, tá bom? Terceiro recadinho é a importância da gente devolver a Deus aquilo que pertence a Ele, certo? Nos nossos dízimos e as nossas ofertas. Eu gostaria de ler com você agora o texto de Malaquias 3:10. Tá? Abre aí na sua Bíblia, se você está com a sua Bíblia aí com você, senão eu vou ler aqui e você acompanha a leitura. Diz assim, Malaquias 3:10, trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. E provai-me nisso, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu e não derramar sobre vós bênçãos sem medidas. Lembrando de que tem várias formas de você participar e devolver a Deus aquilo que pertence a Ele. Nós já falamos em várias transmissões. Você pode usar o aplicativo do 7Me. Também pode entrar em contato aí com os líderes da sua igreja, que eles vão te falar a melhor forma de você conseguir devolver os dízimos e as ofertas de maneira regular. Combinado? Bom, aí o último recadinho é que você sabe que nós temos mensagens musicais especiais nesses dias e você também pode participar. É super simples, você grava aí um vídeo com uma mensagem musical na sua casa, tá? Pode convidar os amigos aí, fazer a distância e depois você manda pra gente, tá bom? Vamos ver aí se o seu vídeo pode ser também escolhido aí pra gente colocar como as nossas mensagens musicais nos nossos cultos, tá bom? Hoje nós vamos mostrar para vocês um vídeo especial da mensagem musical com a Lígia e a Lorena e logo em seguida tem uma historinha especial para as crianças. Se eu pudesse conversar com sua alma, eu diria, fique calma, isso logo vai passar. Eu daria um conselho, chore mesmo, e enquanto chora, aproveita pra orar. Porque quem chora pra Deus é consolado, é bem-aventurado e Deus não desampara. Ele mesmo enxugará suas lágrimas, então desabafa e deixa Ele te abraçar. Calma, calma, não se preocupe, tenha calma. Calma, calma, eu dedico esse refrão pra sua alma. Calma, calma, não se preocupe, tenha calma. Calma, calma, eu dedico esse refrão pra sua alma. Se eu pudesse conversar com sua alma, eu diria, fique calma, não é só você que sente assim. Não é que você seja estranha, é que você é estrangeira, o seu lar não é aqui. Lá no céu um dia tudo se encaixa, o que hoje te inquieta não vai mais te preocupar. Você vale mais que o mundo inteiro e por toda a sua espera Deus vai te recompensar. Calma, calma, não se preocupe, tenha calma. Calma, calma, eu dedico esse refrão pra sua alma. Calma, calma, não se preocupe, tenha calma. Calma, calma, eu dedico esse refrão pra sua alma. Calma, calma,
sua. Eu inicio. Bom sábado a todos os irmãos que estão nos assistindo. Estamos aqui mais um sábado com a turminha. Um bom sábado das crianças também. Marcão, Oi, dá licença um pouquinho. seu nono, o senhor por aqui? Eu mesmo. Que legal, seu nono. Cumprimenta as crianças que estão em casa nos assistindo, né? Bom dia, crianças. Bom dia, Marcão. Tudo bem Bom com vocês? dia, seu nono. Mas deixa eu entender, o que o senhor está fazendo aqui? Marcão, Hum. hoje eu vim pro culto. O senhor veio para o culto aqui na igreja? É, Marcão, vim pro culto. Não, seu nono. O senhor não está sabendo? Não. É para o senhor ficar em casa. Porque o senhor já tem idade. O senhor não pode, não está tendo culto mais. Não está tendo mais culto na igreja. O pessoal, as crianças, os irmãos estão assistindo os cultos na casa deles, pelo YouTube, pelo Facebook, pelo Instagram. E o senhor também deveria estar lá agora. Quantos anos o senhor tem? Ah, Marcão, até agora Hum. eu contei uns 90 anos. Quando o senhor contou, tinha 90. Agora já perdeu as contas. É a idade, né, Marcão? Então, seu nono, o senhor é do grupo de riscos. O senhor não Marcão. pode. Marcão, Sim. você sabia que eu tenho 4 netos? Como? Um em cada igreja aqui de Olímpia. Explica essa história direitinho pra mim e pro pessoal que tá em casa. É, O Marcão. senhor tem 4 netos, um em cada igreja? É, o primeiro é aqui do Menina Moça. Você tem um neto aqui na igreja do Menina Moça? Tenho. Quem que é? É o Ganso. Ganso? É, Marcão, Alguém o de Ganso. casa conhece o Ganso da igreja do Menina Moça? Vocês não conhecem, criançada? Nono, quem é esse Ganso que eu nunca vi falar? Não é o Ganso? Não, é o Jano? Marcão, é o É o Jano, é o nono. Você Jano. está confundindo o nome do Jano? com É a idade, é a Ganso? idade. Ai, seu nono. Quem que é os outros netos que você tem? Ó, Marcão, tenho mais um. Ah, Ele é da Igreja Central. da Igreja Central? É. Quem que é? É o Antônio João, Marcão. Ah, o Antônio João, eu conheço. É ele. Ele é seu neto também? É meu neto. Caramba, você tem bastante neto, hein, seu nono? Tenho mais um ainda. Quem que é? Ele é da Igreja do Alvorada. Da Igreja do Alvorada? Sim. Quem que é? É o Nazapete. Nasa Pet. Alguém conhece esse Nasa Pet? Você não conhece ele, Marcão? Eu não. Nasa Pet. É o Nazaré, seu nono. É o que não tem cabelo. Ô, seu nono, não pode ficar falando isso. Ah, Marcão. Imagina se ele ouvisse você falando uma coisa dessa. Marcão, Ah, tem mais um. você tem mais um? É, esse é o último. Quem que é? É o Strogonoff. É da igreja da São José. É ele mesmo. Da igreja... Estrogonofe. Isso, Seu Strogonoff. nono, o senhor tá ficando doido. Tá biruta. Não, Marcão, você não lembra do Strogonoff? Estrogonofe. É. Não é o Onofre? Ah, o seu Onofre, Onofre, esse mesmo. gente. Ai, seu nono, olha, tem que ter paciência, viu, seu nono? Ainda bem que eu gosto de você, do senhor, viu? Marcão, Sim. mas... Que hora vai começar o culto hoje? Então, todo mundo está esperando o culto começar. Sim. E aí, a gente precisa que o senhor desça daí, vai para sua casa, que logo após a turminha se apresentar, o nosso pastor vai pregar para a gente. Ah, então tá bom, Marcão. Tá bom? Eu vou pra minha casa ver o culto, então. Você vai lá? Vou. Tchau, Marcão. Tchau, criançada. Tchau, seu nono. Crianças, nós temos que ter paciência com os mais velhos, né? Que venha os bonecos. Olá, Neco, tudo bem? Tudo bom, Marcão? Manda um abraço para as crianças que tá lá em casa. E aí, criançada, um abraço pra todos vocês, pros irmãozinhos também da igreja, um abração. Nossa, Neco, todo mundo tá com saudade de você. Ah,
Sério, Marco? Eu também tava com saudade. Que bom. Mas, Marcão, deixa eu te contar. O quê? É que adivinha o que eu ganhei? Que você ganhou? É Não faço ideia, né? que você uma ganhou? bicicleta. Caramba, quem que já ganhou uma bicicleta aí? Que tá em casa? E eu já ganhei uma bicicleta, né? Sério, Marcão? Já ganhei. Nossa, ela era muito linda, minha bicicleta. Sério? Então, Marcão, Hum, sabe qual é a cor da minha bicicleta? que cor? Vermelha, Nossa, Marcão. Leco, deve Da- ser muito bonita, então. Vixe, e como? Ela é da cor do amor. Cor do amor, vermelha, né? Sabe, Marcão, aquele guidão grandão, aquelas rodas gordinhas. É incrível. Nossa, Neco, deixa de ser bobo. Ela é uma beleza, Marco. Eu amo andar nela. Mas você sabe, né, Neco? Que não tá podendo andar de bicicleta na rua, né? Sério? É, não tá podendo. Por causa do vírus, do Covid-19, você não tá sabendo? Não tô sabendo disso aí não. Mas, Marcão, deixa eu te falar. Ah, Meu pai é policial. sei. Eu vou conversar com ele, não vai prender esse vírus. Não, Neco, não é assim que funciona. Esse vírus, ele pega no ar, nas coisas. Quando você toca, a pessoa está contaminada e ela toca em alguma coisa, e você toca também, se você não se higienizar, você também pega o vírus. Ô, Marcão, mas qual é o nome desse vírus aí? Covid-19. É, Covid-19? exatamente. Ô, Marcão, Sim, mas não tem um outro nome mais fácil, não? tem. Muitas pessoas chamam ele de corona. Carona? Não, que carona, Neco? Corona. Coroa? Neco, corona. Ah, tá. Corolla. Que Corolla? Corolla é carro. Corona. Nome difícil, hein, Marcão? Ah, é um pouquinho difícil, sim. Ô, Marcão, Sim. mas por que não podemos sair de casa? Nós não podemos sair de casa para não proliferar o vírus. Plori o quê, Marco? Proliferar, passar. Ah, tá, entendi. Ô, Neco, Sim. não só você, como também as crianças que estão nos assistindo, tem que ficar em casa. Eu sei que não é fácil para você, que é uma criança, e para as crianças também que estão nos assistindo, não é fácil ficar em casa. Mas vocês têm que ficar em casa, porque dessa forma, vocês vão estar protegendo até as suas famílias. Entendeu, Neco? Entendi, Marcão. Ah, é triste, viu? É muito triste. Mas, Marcão, Mas vai passar, viu? tomara. Tomara, viu? Mas, Marcão, deixa eu te falar. O quê? Eu compus uma música. Ah, não acredito, Neco. Sabe sobre o que, Marco? Uma música? O que, por exemplo? O que você inventou aí? Sobre a minha Ele bicicleta. vai começar de novo. Você tá fã da tua bicicleta, hein, Neco? Claro. Posso mas- cantar, Marcão? Eu acho que as crianças vão querer que você cante essa música da bicicleta. Eu vou querer ouvir. Tá bom, Canta então. pra gente aí, Vou canta. cantar. Eu gosto da vovó, do vovô e da neta. Mas sabe do que eu gosto mais? É andar de bicicleta. Eu gosto da vovó, da titia e da neta. Mas sabe do que eu gosto mais? É andar de bicicleta. Neco, parabéns pela linda música, Neco. Da sua linda bicicleta. Obrigado, Mas Marco. acredito que as crianças gostaram da tua música, viu? Obrigado. Viu, crianças? Que sirva de lição para vocês ficarem em casa, ter paciência, que logo, logo vai voltar tudo ao normal. O Neco vai voltar para casa, né, Neco?
É claro. Ficar quietinho lá, obedecer o papai e a mamãe. Sim, verdade. Certo? Tá. E um bom sábado a todos. Tchau. Tchau, crianças. Olá, tudo bem? Que Deus te abençoe por você estar conectado conosco mais uma vez para essa transmissão, diretamente aqui de Olímpia, da igreja do bairro do Jardim Menina Moça, para você na sua casa e para pessoas de vários lugares. A internet tem disso. Eu agradeço muito aos nossos queridos membros da Igreja Adventista aqui da cidade de Olímpia, que têm acompanhado as nossas transmissões, que têm compartilhado isso para os seus familiares e amigos, Brasil afora, e também pessoas que não são membros da Igreja Adventista aqui de Olímpia, mas que são amigos, que são convidados, e pessoas até de outras cidades. Eu sei de um pessoal de São José do Rio Preto que tem nos assistido, uma saudação especial para vocês. Também eu sei que parte da minha família, a família da tia Eliana lá em Franca, tem assistido também, uma saudação também para vocês, meus pais. E eu agradeço muito a todos que têm nos acompanhado nessa série de mensagens. A princípio, nós nunca imaginávamos que a nossa igreja ficaria tanto tempo fechada. Mas é assim, a crise continua, perdura, e enquanto não tivermos segurança suficiente para abrirmos a igreja, continuaremos transmitindo as mensagens bíblicas através da internet. E eu tenho certeza de que, apesar de ser atípico, e eu tenho também convicção de que você preferiria estar na igreja, comungando com seus irmãos agora, ainda assim a internet é uma bênção. A mensagem pode chegar até o teu coração, até a tua casa. E louvamos a Deus por tudo, por esse privilégio, por essa oportunidade que nós temos também. Por causa da internet, a cada sábado as nossas mensagens e transmissões têm sido escutadas e ouvidas por mais pessoas do que se tivesse sido pregado presencialmente. Então, tem um lado negativo, mas também tem um lado positivo de ver que, através da internet, a palavra de Deus é pregada e alcança também a muitas pessoas. Na semana passada, nós iniciamos uma série de estudos chamada Deus e o Coronavírus. Esta série de estudos busca entender, através das Escrituras Sagradas, por que tudo isso está acontecendo, quais são as respostas a tudo isso e por que, através da Bíblia, nós podemos ter uma leitura clara do tempo em que nós estamos vivendo hoje. Na semana passada, o tema foi soberano e nós vimos como Deus atua em momentos de crise e que Deus sabe todas as coisas, Ele está acima de todas as coisas, Ele tem um controle de todas as coisas e ainda que Ele não é o causador da pandemia, se Ele permitiu, Ele tem um propósito. E ao mesmo tempo, Ele tem protegido o seu povo, Ele tem protegido a cada um de nós. E ainda que eu seja infectado ou você seja infectado pelo coronavírus, nós não precisamos temer, porque ainda que a morte venha, nós estamos dentro do plano de Deus e a nossa vida é para a eternidade e não é apenas para o mundo que nós estamos vivendo. Por isso, descanse na soberania de Deus, descanse na certeza de que todas as coisas não podem fugir do controle da mão do Deus Todo-Poderoso. Hoje, nossa proposta é um pouco diferente. Hoje, nós vamos buscar especialmente respostas no panorama profético. Há muitas pessoas que têm apresentado muitas coisas. Há alguns dias mesmo, uma pessoa me ligou preocupada devido a uma mensagem dizendo de que nós deveríamos fugir então agora da cidade e imediatamente ir para o campo, porque é o tempo de fazer agora, porque depois será mais difícil. Outros dizem de que o coronavírus já faz parte das 7 últimas pragas e que o final dos tempos é iminente. Por isso, devido a tanta confusão, vamos ver o que a Bíblia nos diz. Há um outro lado também de muitas pessoas que simplesmente ignoram todo o panorama profético e classificam qualquer argumentação nesse sentido ou qualquer estudo profético nesse tempo como alarmismo, como desnecessário, e alguns que argumentam dizendo de que seria muito melhor que nós dedicássemos tempo
fazendo uma série de outras atividades que não estudar as profecias. Eu te digo que nem alarmismo, nem falar o que a Bíblia não diz não é correto, e também ignorar as profecias nesse tempo também não é correto. Existe uma oportunidade tremenda de estudar a Bíblia no sentido profético e fazer uma leitura de nossos dias nessa crise sem precedentes da pandemia da enfermidade Covid-19. Na semana passada, por isso o tema de hoje é invencível. E nós vamos ver como Jesus Cristo e Deus, Ele não é só soberano, mas Ele também é invencível e seus planos jamais podem ser frustrados. Nós vimos na semana passada de que Jesus acusou o povo judeu de não conseguir fazer uma leitura profética de seus dias. Evangelho de Lucas, está aí na sua tela este texto, Evangelho de Lucas, capítulo 12, versos 54 a 56, Jesus disse assim: hipócritas, sabeis interpretar o aspecto da terra e do céu, entretanto não sabeis discernir esta época, e porque não julgais também por vós mesmos o que é justo. Jesus disse que eles podiam ver os sinais da natureza, perceber quando vinha o vento sul, quando vinha o tempo de calor ou o vento de inverno, mas eles não conseguiam discernir de que o tempo deles era um tempo extraordinário, porque o Messias estava ali encarnado. Da mesma forma, nós temos que, através da Bíblia, fazer uma leitura de nosso tempo, para que nós não sejamos capazes apenas de fazer leituras sociológicas, antropológicas, leituras sociais, econômicas dos nossos dias, mas também temos que fazer uma leitura profética para que nós possamos discernir o tempo em que nós estamos vivendo. E em todo esse contexto, eu repito a frase que eu li na semana passada, de John Piper, que escreveu um livro, publicado agora recentemente em inglês, Cristo e o Coronavírus, que traz algumas ideias sobre a Bíblia neste período de pandemia. E ele disse assim, e eu repito a frase que eu li na semana passada: nenhum homem pode consolar as nossas almas nessa pandemia da mesma forma que Deus. O seu conforto é inabalável. É conforto de uma grande e alta rocha num mar tempestuoso e vem da sua palavra, a Bíblia. A Bíblia é fonte de conforto. Como eu disse, há muitos fazendo das mais diversas profecias. É muito mais fácil você ver, olhar para o passado e interpretar a história do que interpretar o presente ou prever o futuro. Alguns anos atrás foi publicado um livro bastante interessante com o título As Piores Previsões do Mundo. E ele faz uma coleção de uma série de previsões feitas por personagens importantes que foram totalmente furadas. Por exemplo, este livro apresenta aqui uma declaração do rei George II, que era o rei da Inglaterra, e ele disse em 1773 de que as colônias americanas tinham pouca coragem para realizar uma revolução. Pouquíssimo tempo depois, os Estados Unidos venceram uma guerra de revolução contra a Inglaterra e se tornaram independentes apenas 3 anos depois dessa previsão furada. Uma outra previsão, um funcionário da White Star Line, que foi a empresa que construiu o famoso navio Titanic, que agora em abril fez mais um ano do seu trágico afundamento, do seu trágico naufrágio. Ele disse em 1912 de que o Titanic era tão moderno e tão avançado para os seus dias que era impossível ser afundado ou naufragar. Na sua primeira viagem, o Titanic afundou. Mais uma previsão totalmente furada. Mais uma previsão furada aí, um professor de astronomia do século XIX disse que viajar nas alturas seria totalmente impossível, porque os passageiros sufocariam. E hoje nós temos milhares, apesar da pandemia, é claro que o número de voos diminuiu, mas nós temos milhares de voos diários, cada vez mais rápidos, cada vez com maior altitude e cada vez com mais tecnologia. Mais uma profecia furada. No entanto, a Bíblia não é assim. O que a Bíblia profetiza se cumpre fielmente. E nós temos mais do que evidências para chegar a essa conclusão. Eu convido você a abrir a sua Bíblia hoje no capítulo 13 de Apocalipse. Abra a sua Bíblia, não deixe a sua Bíblia fechada. Apocalipse capítulo 13. Você não tem que acreditar no que eu falo, você tem que acreditar naquilo que a Bíblia diz. E por isso, não confie em nos meus slides, porque pode ser que eu esteja enganando você. Então, abra a sua Bíblia em Apocalipse capítulo 13,
para você ver o que a Bíblia tem para te dizer. Apocalipse, capítulo 13. Eu quero ler com você aqui. Nós vamos estudar um pouco. Nós não temos tempo suficiente, não quero cansar você. Nós não temos suficiente para estudar o capítulo 13 com detalhes. Talvez isso ficaria para uma outra oportunidade. Mas eu quero, através desse capítulo, fazer uma leitura profética dos tempos que nós estamos vivendo. Pelo menos uma leitura, eu confesso que vai ser bastante superficial, porque o tempo não nos permite, mas eu já te digo de que nós vamos aprofundar um pouco mais nesse tempo, sobre esse tema, sobre o tempo presente, as profecias, os eventos finais, na próxima sexta-feira, às 7 horas da noite, através de uma videoconferência. Então, não será pelo YouTube, não será pelo Facebook, será pelo aplicativo Zoom, para que você possa fazer perguntas ao vivo ali também com o pastor Alberto Tim, na próxima sexta-feira, às 7 horas. Aguarde informações dos nossos grupos de WhatsApp, ok? Muito bem. Apocalipse capítulo 13. A ideia hoje é fazer apenas um panorama. Apocalipse capítulo 13, eu quero ler com você sobre a besta do mar. A expressão besta significa apenas um animal, e na Bíblia especialmente um animal estranho, que tem parte de vários animais e que surge do mar. O texto bíblico diz assim, está na tela para facilitar, mas se você tiver a sua Bíblia, leia a sua Bíblia, diz assim: Vi emergir do mar uma besta que tinha 10 chifres e 7 cabeças, e sobre os chifres 10 diademas, e sobre as cabeças nomes de blasfêmia. Vou pular um pouquinho mais para frente. Então vi uma das suas cabeças como golpeada de morte, mas essa ferida mortal foi curada, e toda a terra se maravilhou seguindo a besta, e adoraram o dragão porque deu a sua autoridade à besta. Também adoraram a besta, dizendo: quem é semelhante à besta, quem pode pelejar contra ela? Foi-lhe dada uma boca que proferia arrogâncias e blasfêmias, e autoridade para agir 42 meses, e abriu a boca em blasfêmias contra Deus, para lhe difamar o nome e difamar o tabernáculo, a saber, os que habitam no céu. Do verso 1 até o verso 7, tem alguns outros elementos que vão ficar para um estudo posterior. O que é a besta do mar? Observe, a besta do mar é um poder político e religioso. Nós sabemos que é um poder político e religioso pelas suas ações. De acordo com a Bíblia, ela blasfema contra Deus. De acordo com a Bíblia, este poder também perseguiria o povo de Deus, e ele teria uma autoridade por 42 meses. Eu não vou delongar muito mais, porque você talvez já conheça o cumprimento profético deste poder. Veja, a expressão besta na Bíblia não tem conotação depreciativa, como tem em nosso português corrente hoje. Se eu falar assim, olha, fulano de tal é uma besta, isso é uma ofensa. Mas na Bíblia a besta não é uma ofensa, é simplesmente um animal. Pode ser traduzido também como um animal que saiu do mar. Portanto, não é uma expressão depreciativa, apenas descreve um poder que se oporia contra o povo de Deus e contra Deus durante 42 meses. Nós sabemos que esse poder se refere à Igreja Católica Apostólica Romana. Observe que não se refere aos católicos. Nós amamos os católicos, e se algum católico nos assistindo aqui, saiba de que um dos melhores cristãos que eu conheci pertence à Igreja Católica. E eu sempre tenho dito também de que os melhores adventistas hoje foram os melhores católicos antes de conhecerem a verdade, depois de conhecer a verdade, se tornaram adventistas. Então veja, nós não nos referimos aos católicos, mas à instituição católica. Nós cremos de que ela blasfema contra Deus, porque ela muda o sistema bíblico de salvação e coloca outros intercessores, onde a Bíblia aponta em que somente Cristo é o nosso intercessor, e não Maria ou qualquer outro santo. A Bíblia diz que o perdão é feito diretamente entre nós e Deus, e não é necessária a intervenção da igreja ou de qualquer padre. Mas a Igreja Católica, na sua doutrina, tem então a doutrina da confissão, da penitência, e então o padre pode outorgar ou dar então o perdão. Através destas coisas, nós cremos de que este poder que a Bíblia profetiza de que surgiria do mar se refere à Igreja Católica. Mar é porque, de acordo com a Bíblia, Apocalipse 17, verso 15, você pode conferir aí, a Bíblia nos diz de que mar, nas profecias, significam povos, multidões. E na época do surgimento da Igreja Católica, ela surgiu no centro do mundo, que era justamente a Europa, naquele período pós-Império Romano. Por isso, então, a besta, o poder que surgiu do próprio centro do mundo, da região mais populosa do mundo, naquele período. Com relação ao tempo profético, aqui está na sua tela um pouquinho para você entender essa autoridade de 42 meses.
Vamos fazer os cálculos aqui. Não sei se você é bom de matemática. A Suelen fica sempre dando risada lá em casa porque eu sou péssimo de matemática. E às vezes para fazer conta eu uso até os dedos da mão. Eu sou totalmente de humanas e a Suelen já tem uma mente muito mais assim, capaz para fazer contas do que eu. Então eu coloquei na sua tela para caso você seja ruim de matemática igual eu. 42 meses, nós temos que transformar esse período de 42 meses num período de anos. Então você divide 42 por 12, você vai ter então ali 3 anos e meio. Nós sabemos de que o ano na Bíblia não é composto de 365 dias, mas é composto de 360. Então você multiplica 3 anos e meio proféticos vezes 360, você vai cair então em 1260 dias. Na profecia, toda vez de que o símbolo profético vem em miniatura, o tempo também vem em miniatura. E nas profecias apocalípticas de Daniel e Apocalipse, profeticamente e simbolicamente, um dia equivale a um ano. Portanto, quando a Bíblia fala 42 meses, ela se refere a um período de 1260 anos. Esse seria o período, então, que a Igreja Católica teria domínio completo. E quando nós olhamos a história, e você percebe que a história perfeitamente comprova as Sagradas Escrituras. Quando você olha para a história, você percebe que no ano de 533, o imperador Justiniano fez então do bispo de Roma, que na época era um dos muitos bispos cristãos que existiam no mundo naquela época, Justiniano fez do bispo que ficava em Roma, então o chefe de toda a igreja cristã. Pouco tempo depois desse decreto de Justiniano, em 538, então agora o bispo de Roma, que começou a ser chamado de Papa, começou então agora a expulsar da Itália povos bárbaros, especialmente os ostrogodos, os érulos e os vândalos, e depois dessa expulsão feita em 538, desses 3 povos bárbaros, eles conseguiram então, agora o bispo de Roma se tornou então a autoridade no novo Império Romano, que não era mais um império simplesmente civil-militar, mas agora era um império religioso. E o bispo de Roma se tornou então o chefe de toda a Europa. Com o passar dos anos, o poderio do Papa apenas cresceu. E durante todo o período que a história chama de Idade Média, o Papa, ou o Bispo de Roma, a Igreja Católica, foi a senhora de todos e dominava sobre todos, inclusive era mais poderosa do que qualquer rei que existia no mundo naquele tempo. No entanto, nós vimos, de acordo com o texto, de que a autoridade deste poder seria por 42 meses ou 1260 anos. E quando você faz então o cálculo, 538 depois de Cristo, mais 1260, está aí na sua tela para você ver o gráfico, você chega então a 1798. O que aconteceu em 1798? Em 1798, o Papa, de algo que era simplesmente inimaginável alguns anos antes, o Papa sendo a pessoa mais poderosa do mundo, o Papa então foi enfraquecido pela Revolução Francesa e em 1798 ele foi levado preso, sendo tirado então do Vaticano e levado então agora para a França, na Bastilha, ali na prisão chamada Bastilha, e o Papa morreu então em exílio. Nós vimos de que Apocalipse capítulo 13 descreve o surgimento e uma ferida de morte neste poder. Então veja, o surgimento da Igreja Católica como o poder dominante foi em 538 e foi dominante até 1798, durante 1260 anos, até que ela foi então ferida de morte. A Bíblia diz de que depois desses 42 meses ou 1260 anos, esse poder, a besta do mar, seria ferida de morte. Então você tem aqui um outro gráfico, em 31 Jesus Cristo morreu, no ano 31 Jesus Cristo morreu, e Satanás então é derrotado, de acordo com Apocalipse capítulo 12. Já no capítulo 13, nós entramos então na autoridade da besta, em que o dragão passa a sua autoridade então para este poder que surge do mar e que domina por 1260 anos, até então o ano de 1798. E aconteceu então o que nós chamamos de ferida mortal. Aqui está uma imagem do que era a Bastilha. Este prédio já foi completamente destruído. Hoje ele é uma praça em Paris, eu já estive lá, e que tem apenas um monumento. Ali então, em 1798, o Papa Pio VI foi preso na Bastilha e a Igreja Católica foi ferida de morte. No entanto,
Observe o que diz capítulo 13, verso 4. Este texto aqui diz assim, olha, mas a ferida mortal foi curada, e toda a terra se maravilhou seguindo a besta, e adoraram o dragão, porque deu a sua autoridade à besta, também adoraram a besta. Essa ferida mortal, então, ela seria curada. E profeticamente, quando a ferida mortal começou a ser curada? Veja, a Igreja Católica foi ferida de morte em 1798, mas ela começou a ser curada a partir da segunda, do que foi o entorno, o contexto histórico da Segunda Guerra Mundial. Ela começou a ser curada a partir do dia 11 de fevereiro de 1929, quando então foi feito o Tratado de Latrão, em que o governo italiano devolveu então o Vaticano para a Igreja Católica. Depois de 1798, com a prisão do Papa, aquela região do Vaticano, a Basílica de São Pedro, os museus do Vaticano, os jardins do Vaticano, foram então juntados a Roma e voltaram ao governo italiano. Mas agora, em 1929, através de um tratado político, para que a Igreja Católica não se opusesse então ao nazifascismo que estava surgindo na Europa, eles fizeram então um acordo e o governo italiano devolveu então para o Papa aquela região do Vaticano. E até hoje o Vaticano é um país independente e separado de Roma e de toda a Itália. Essa ferida depois continua avançando através então dos acordos feitos com o nazismo durante acordos bilaterais durante o período da Segunda Guerra Mundial, e a Igreja Católica, ao contrário dos governos que foram dizimados na Europa depois da Segunda Guerra Mundial, a Igreja Católica surgiu com uma liderança importante no pós-guerra, nas décadas de 40 e 50. Essa ferida mortal continua a ser curada através da queda do socialismo e do comunismo em 1991. Inclusive, durante esse período, algum tempo antes, foi feita uma histórica reunião secreta entre o presidente americano Ronald Reagan e o Papa João Paulo II. E o Papa foi um dos mais importantes pivôs para que o comunismo e a cortina de ferro, como era chamada, caísse. E então, mais uma vez, a Igreja Católica se apresenta como uma líder global em questões globais. João Paulo II foi um Papa, do ponto de vista católico, excepcional, excelente. E ele foi chamado como o curador de feridas. Eu me lembro que, com a morte do Papa, no ano de 2005, um artigo foi publicado na revista Adventista depois, pelo pastor Vanderlei Dornelles, cujo título era João Paulo II, o curador de feridas. E realmente o ministério papal de João Paulo II foi importantíssimo para restaurar e colocar a Igreja Católica novamente como um dos grandes players, uma das grandes lideranças no cenário mundial. Nós vemos aqui então que ele ajudou com o ecumenismo, ajudou a derrubar o socialismo, foi a pessoa que mais visitou países em seu tempo e durante o seu período a Igreja Católica passou de ter 737 milhões de membros para 1,1 bilhão de membros. No seu funeral, que foi o funeral de um Papa foi o último também, mais televisionado e mais acompanhado, nunca antes um presidente americano tinha ido no funeral de um Papa. E você vê essa foto aqui que os últimos 3 presidentes americanos compareceram. Bill Clinton, George Bush pai e George W. Bush, que era o presidente em exercício na época, compareceram. Estiveram presentes ali 4 reis, os 3 últimos presidentes americanos, 5 rainhas, 70 primeiro-ministros, 23 delegações da Igreja Católica grega, não romana, ortodoxa, e 8 delegações protestantes no funeral. Até hoje já tive o privilégio de visitar a cripta papal embaixo da Basílica de São Pedro, no Vaticano, e até hoje o túmulo de João Paulo II é um lugar de peregrinação para muitos católicos, sendo inclusive já canonizado pela Igreja Católica. Nós temos então Francisco I. Enquanto o Papa Bento XVI teve uma função muito importante para trazer a Igreja Católica para bases mais conservadoras, mais uma vez nós temos um Papa extremamente carismático, simpático, que tem encantado multidões. O primeiro Papa latino-americano, Jorge Mário Bergoglio, o seu nome de batismo, de nascimento, e que adotou o nome de Francisco, ou Francisco I. Em 2 anos, seu pontificado, ele realizou 2 feitos históricos. Primeiro, ele foi um dos personagens
mais importantes para fazer a reaproximação de Cuba com o governo americano, depois de décadas de isolamento diplomático. E também ele cumpriu um outro feito histórico. Além de se encontrar com o presidente americano, ele também foi o primeiro papa da história a fazer um discurso para a Câmara dos Congressistas Americanos, que é equivalente à nossa Câmara dos Deputados, e também para o Senado americano. Apenas o presidente americano tem essa prerrogativa, mas o Papa, em 2015, teve este privilégio. Isso chamou tanto a atenção de que saiu na capa da revista Time, que hoje talvez seja a revista mais prestigiada em questões cotidianas do mundo todo, com o título O Novo Império Romano, o alcance global do Papa Francisco. Nós vemos de que depois da ferida de morte, progressivamente, ainda que devagar, mas progressivamente, a Igreja Católica tem reganhado ou tem reconquistado o seu domínio, o seu prestígio e a sua posição como uma liderança global. Mas Apocalipse capítulo 3 não nos apresenta apenas a besta do mar, que sabemos de que é a Igreja Católica. E profeticamente em nossos dias, nós estamos testemunhando diante de nossos olhos a progressiva cura da ferida mortal feita neste poder. O capítulo 3 de Apocalipse apresenta também um segundo poder, que é chamado de besta da terra. Enquanto a besta do mar surgiria num lugar populoso, terra no Apocalipse significa um lugar pouco povoado e pouco populoso, que na época do surgimento se refere especialmente aos Estados Unidos da América. E aí está o texto. Abra sua Bíblia. Apocalipse capítulo 13. Apocalipse capítulo 13, versos 1 e 2. Você vê então a descrição deste outro poder. Apocalipse capítulo 13, versos 1 e 2, nós lemos assim: Vi emergir do mar uma besta que tinha 10 chifres e 7 cabeças, e sobre os chifres 10 diademas... estou lendo o verso 1, verso 11. Diz assim: Vi ainda outra besta emergir da terra. Possuía 2 chifres, parecendo cordeiro, mas falava como dragão. Exerce toda a autoridade da primeira besta na sua presença, e faz com que a terra e os seus habitantes adoram a primeira besta, cuja ferida mortal fora curada. Este segundo poder tem algumas características. Primeiro, parece um cordeiro, mas ele fala como um dragão. Ele parece um poder de bem, mas na verdade ele age como se fosse o dragão. Nós sabemos de que esse poder só pode ser os Estados Unidos da América, devido então à característica. Ele tem 2 chifres. Chifres na Bíblia tem que ver com poder e autoridade, então este poder ele teria uma autoridade civil e também liberdade religiosa, que são os 2 fundamentos dos Estados Unidos. Foi o primeiro país a ser fundado como uma república, em que a liberdade individual é um dos princípios constitucionais mais defendidos nos Estados Unidos desde a sua fundação. E também foi o primeiro país de todos os tempos a ser fundado desde o início como um país laico. Em outras palavras, em ter então uma separação entre igreja e Estado, proporcionando assim então uma liberdade civil muito maior do que uma liberdade religiosa, muito maior do que em outros lugares. Os Estados Unidos, depois da sua fundação, houve uma liberdade religiosa muito maior do que era vista na Europa e em outros países também. A principal função dos Estados Unidos na profecia não é dominar, mas a principal função dos Estados Unidos na profecia da besta da terra é fazer uma imagem à besta. E através desta imagem, fazer com que todos da terra adorem a besta através desta imagem. Então observe, capítulo 13, verso 14, está na sua tela aí agora o texto. Apocalipse capítulo 13, verso 14 diz assim: Seduz os que habitam sobre a terra por causa dos sinais que lhe foi dado executar diante da besta, dizendo aos que habitam sobre a terra que façam uma imagem à besta. Os Estados Unidos da América farão uma imagem à besta. O que significa isso? Veja, os Estados Unidos, que é uma nação protestante, haveria uma união entre os protestantes. Eles dariam então a mão para o catolicismo através de uma doutrina comum, que é especialmente a guarda do domingo, fazendo do domingo então o dia sagrado e não o sábado, como nos revela a palavra de Deus. Está na sua tela aí então o que acontece. Os Estados Unidos, ou este poder, se tornaria uma imagem da besta, ou seja, da mesma forma que a besta era
um poder, que a Igreja Católica é um poder civil e religioso, porque é um poder civil, tem o Vaticano, que é um país, e é um poder religioso. Aí, os Estados Unidos, que hoje é um poder civil, também se transformaria num poder, numa autoridade religiosa. E os Estados Unidos faria o que a besta fez quando ela teve a sua autoridade por 1260 anos. Ali está. Seria então a imagem da besta, seria uma organização religiosa, uma organização civil e também uma organização perseguidora. No livro Grande Conflito, na página 443, tem esse texto que eu quero que você leia comigo. Diz assim: a fim de formar os Estados Unidos uma imagem da besta, o poder religioso deve, a tal ponto, dirigir o governo civil, que a autoridade do Estado também seja empregada pela Igreja para realizar os seus próprios fins. Ou seja, haverá um tempo em que os Estados Unidos vai abrir mão desta primeira emenda da Constituição Americana que garante a liberdade religiosa e fará então leis religiosas. Observe este outro texto na página 445 do Grande Conflito. A imagem da besta representa a forma de protestantismo apóstata que se desenvolverá quando as igrejas protestantes buscarem o auxílio do poder civil para a imposição dos seus dogmas. Então veja, as igrejas protestantes elas se unirão num tipo de ecumenismo através dos seus pontos comuns e eles então, ao se unirem, eles farão pressão ao governo americano para que eles possam então passar leis de imposição religiosa. E quando o Congresso americano fazer leis religiosas, impondo leis religiosas, então os Estados Unidos, que sempre foi um país que havia separação entre igreja e Estado, essa separação entre igreja e Estado, ela não mais vai existir e os Estados Unidos se transformará num poder civil e religioso, como é então a Igreja Católica Apostólica Romana. E então os Estados Unidos terá feito então a chamada imagem da besta. Não sei se você está me entendendo, é bastante informação, eu sei. Ainda bem que esse vídeo fica gravado, depois você pode ler, pode assistir de novo com mais calma, com um pouco mais devagar, se você tiver com alguma dificuldade. Mas o básico eu tenho certeza que você está nos acompanhando. Na página 445 ainda, nós vemos o texto sendo continuado no livro Grande Conflito. Quando as principais igrejas dos Estados Unidos, ligando-se em pontos de doutrinas que lhes são comuns, influenciaram o Estado para que imponha seus decretos e lhes apoie as instituições, a América protestante terá então formado uma imagem da hierarquia romana e a inflição de leis civis aos dissidentes será o resultado inevitável. Por isso, a continuação do capítulo 3 do Apocalipse, depois que essa imagem da besta é formada, ela apresenta dois decretos que a besta da terra fará em associação à besta do mar com a sua ferida curada. Dois decretos. O primeiro decreto, está aí na sua tela, o primeiro decreto são decretos de adoração. Se você ler o final do capítulo 13, abra aí, Apocalipse capítulo 13, se você ler os versos 16 a 18, você vai ver este decreto de adoração, ou seja, de que só será possível adorar estes poderes ou a imagem da besta. Apocalipse 13, versos 16 a 18, nós lemos assim: a todos os pequenos, os grandes, os ricos e os pobres, os livres e os escravos, faz que lhes seja dada certa marca sobre a mão direita e sobre a fronte, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tem a marca ou o nome da besta ou o número do seu nome. Aqui está a sabedoria. Aquele que tem entendimento calcule o número da besta, pois é número de homem. Ora, este número é 666. Decretos de adoração. Só será possível adorar a besta e a sua imagem, e aqueles que não adorarem esta besta, a sua imagem, não poderão nem mesmo comprar ou vender. Há um outro decreto que o capítulo 13, verso 15, descreve, que é um decreto de morte. Veja, 13:15 diz assim, o texto diz, capítulo 13, verso 15, ele foi-lhe dado comunicar fôlego à imagem da besta, para que não só a imagem falasse, como ainda fizesse morrer quantos não adorassem a imagem da besta. Profeticamente falando, primeiro surgirá um decreto de adoração,
que inclusive inclui a marca da besta, mas logo em seguida incluirá também um decreto de morte, que aqueles que não aceitarem adorar esta imagem serão, que não é, veja, essa imagem não é uma estátua, não é física. Adorar, então, estes decretos serão, então, ou permitirão que eles sejam mortos. 2 decretos, um decreto de adoração e um decreto de morte. O que são esses decretos de adoração, que é o nosso tema principal aqui? Esses decretos de adoração são o que nós chamamos de decretos dominicais. De acordo com Apocalipse capítulo 7, o sinal de Deus, o selo de Deus, que identifica o seu povo, serão aqueles que adoram a Deus como Criador do céu, da terra e do mar. Essa expressão, céu e terra e mar, só aparece num único outro lugar da Bíblia, que é Êxodo capítulo 20, versos 8 a 11, que descreve a adoração ao sábado de Deus. Portanto, o sábado é o selo de Deus, que mostra que Deus é o Criador e que nós o adoramos porque Ele pediu que nós guardássemos esse dia especial. Se o sábado, então, se transforma como o selo de Deus, o domingo se transforma como o selo da besta, o selo do dragão, o selo da besta da terra. E os decretos dominicais, então, imporão a observância do domingo sobre muitas justificativas. Haverá a justificativa religiosa de que Deus mudou o sábado para o domingo devido à ressurreição de Cristo. Haverá a justificativa, provavelmente, ecológica, um dia para que a terra respire. Você sabe de que muitos têm dito de que, ao voltar da pandemia da Covid-19, haverá muito mais pressão devido às questões ambientais, porque parece que rapidamente o governo, o mundo se recupera das questões climáticas. Veneza, por exemplo, que os canais que tinham águas turvas ficaram agora com águas claras depois de poucos dias de quarentena. Bom, enfim, ainda que cuidar da natureza é uma obrigação nossa como mordomos de Deus, o tema da ecologia será uma das razões pelas quais farão decretos dominicais. Um dia para a família, um dia em busca da paz mundial. Você viu de que tanto nos Estados Unidos, o presidente Donald Trump, como também o nosso presidente Bolsonaro, ambos fizeram de domingos o Dia Nacional de Jejum e Oração. Movimentos como esse serão feitos e repetidos como base para os decretos dominicais. Então observe aqui, na sua tela tem a sequência, uma sequência clara. Haverá uma união entre igreja e Estado nos Estados Unidos, fazendo então que os Estados Unidos façam e se transforme na imagem da besta. A besta da terra fará então esta imagem da besta. A imagem da besta, a união entre igreja e Estado, faz com que decretos dominicais sejam feitos. E decretos dominicais então faz com que todos adorem a imagem da besta. Observe este texto. Há muitos que me perguntam assim: pastor, mas onde está a China neste cenário? Porque parece que depois da pandemia, o coronavírus vai enfraquecer os Estados Unidos. Vai fortalecer a China? Seria a China, a besta da terra, muito melhor do que os Estados Unidos? Onde está o islamismo? Observe este texto aqui do livro Mensagens Escolhidas, volume 3, página 392. O grande palco deste cenário será primeiro no mundo cristão e depois se espalhará para o restante do mundo não cristão. Observe esse texto, está na sua tela. O chamado mundo cristão será palco de grandes ações decisivas. Homens com autoridade promulgarão leis para controlar a consciência, segundo o exemplo do papado. Toda a nação será envolvida, todos estes em um só pensamento. Haverá um laço de união universal, uma grande harmonia, uma confederação de forças satânicas. Então veja, haverá então o palco inicial será o mundo cristão e depois isso será espalhado para outras nações. Então nós temos o seguinte panorama aqui, observe. Haverá uma união entre igreja e Estado nos Estados Unidos, abrindo mão da primeira emenda da sua Constituição, da Constituição americana. Essa união entre igreja e Estado fará então decretos dominicais. Esses decretos dominicais então farão com que todos adorem o domingo. E aqueles que não quiserem adorar serão perseguidos. Haverá 2 tipos de adoradores do domingo nesse período. Aqueles que recebem a marca na testa serão aqueles que conscientemente estarão guardando o domingo como um dia sagrado. Mas a marca também acontece na mão direita para um segundo tipo de pessoas, que serão aqueles que não querem saber de religião, não querem saber de coisas de adoração a Deus. São pessoas ou ateus práticos, ou não religiosos, ou de outras religiões, que vão guardar o domingo de forma pragmática, como um dia para a ecologia, como um dia para a família, ou como um mero dia de descanso
das atividades de trabalho. Então, 2 tipos de grupos adorarão a besta através da observância do domingo. Os que conscientemente o fazem e os que são levados pelas leis que recebem essa marca na sua mão. Não é uma marca, não é um chip, não é código de barras, nada disso. É isso que eu expliquei para vocês. E tudo isso faz com que então haja uma união universal ou uma união global em torno desses decretos. Ou seja, os decretos dominicais surgem nos Estados Unidos e com o passar do tempo eles se espalharão então para toda a terra. Está percebendo isso? Surge nos Estados Unidos e eles se espalharão para toda a terra. No primeiro sábado da quarentena nossa, que nossas igrejas estiveram fechadas, eu apresentei para vocês este quadro profético que você vê aí na tela. Veja, onde nós estamos diante de tudo isso, onde caem então os decretos dominicais. Veja, aí você vê na tela de que ali tem decretos D, que são os decretos dominicais, e depois disso desencadeia uma série de eventos. Nós não estamos ainda neste período. Os decretos dominicais são apenas os primeiros eventos e estão muito longe das pragas, como alguns querem colocar. Se nem decretos dominicais apareceram, coronavírus não tem que ver com as 7 últimas pragas de Apocalipse capítulo 15 e Apocalipse capítulo 16. Com todo esse panorama, onde entra o tal do coronavírus? Vamos fazer uma leitura agora do tempo que nós estamos vivendo. Primeira coisa, essa crise nos mostrou uma série de questões. A primeira delas é de que as liberdades individuais, elas podem ser radicalmente tiradas pelo bem comum. No Brasil, nós não tivemos quarentenas tão rígidas, mas em outros países, como a Itália, como a Espanha, como a própria França, que talvez pareça que a França foi a mais rígida de todos os países europeus, fizeram leis muito rápidas que realmente proibiam o ir e vir. Então você percebe que quando há uma ameaça global, uma crise séria, princípios básicos da Constituição, como a liberdade de ir e vir, são radicalmente tirados. Veja, observe aqui, não quero que você me entenda mal. Eu não estou dizendo para você sair de casa e quebrar sua quarentena, não. Estou fazendo uma leitura do nosso tempo. Faça o isolamento social, é o certo a fazer agora. Isso não tem uma implicação religiosa para nós. O isolamento social hoje é uma recomendação de saúde e não tem que ver com cumprimentos proféticos diretamente. Deu para entender ou não? Então fique em casa. É o tempo de nós cuidarmos da saúde, da nossa saúde. Então veja, as liberdades individuais, elas foram radicalmente tiradas em torno de um bem comum diante de uma crise geral. Observe aqui que isso nos leva a um outro ponto, de que como foi rápido, saiu de um país e logo o mundo todo estava em quarentena. Alguns dados para você se informar. No dia 16 de janeiro foi quando o governo chinês colocou toda a província de Hubei em lockdown, numa quarentena rigorosa. Depois de pouco tempo, casos de coronavírus começaram a aparecer em outros países. No dia 9 de março, isso então apareceu. A Itália decidiu colocar em quarentena todo o seu país. No dia 21 de março, nossas igrejas em Olímpia, uma pequena cidade numa ponta do estado de São Paulo, num país em desenvolvimento, no terceiro mundo, já estavam fechadas também. Então, observe como que rapidamente esses decretos apareceram e foram então tomando conta. Crises grandes ocasionam medidas extremas e essas medidas extremas elas viajam numa velocidade incrível que nós nunca imaginaríamos em situações corriqueiras e cotidianas. Então observe, a crise do coronavírus nos mostra de que situações de exceção, crises extremas levam a situações extremas que se espalham globalmente de forma rapidíssima. Um pastor comentando sobre o 11 de setembro, e veja, no século 20 e 21 nós tivemos alguns eventos que mudaram o mundo. Primeira Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, a Guerra da Coreia, a queda do Muro de Berlim, todos esses foram eventos que mudaram o mundo. No século 21, logo no primeiro ano do século 21, que foi em 2001, nós tivemos o atentado de 11 de setembro, que mudou o mundo. O mundo antes de 11 de setembro não é o mundo pós 11 de setembro, como também o mundo pré-Covid-19 não será o mundo pós-Covid-19. O pastor Sérgio Santelli, comentando sobre o 11 de setembro, ele disse essa frase que se aplica perfeitamente também para o nosso tempo. O evento, no caso o 11 de setembro, a queda das Torres Gêmeas,
também mostrou que claramente que diante de uma tragédia de grandes proporções, as pessoas abrem mão da sua liberdade em troca da promessa de segurança. Crises, situações extremas, fazem as pessoas abrir mão da sua liberdade para elas se sentirem um pouco mais seguras. A crise do coronavírus também demonstrou um despertamento para a necessidade de um governo global e mundial. E lideranças religiosas se destacam tanto para o bem quanto para o mal diante deste período. Tem se falado na mídia muito sobre igrejas e sobre líderes religiosos, tanto bem quanto mal nesse período. Então observe de que a crise também nos mostra de que há um despertamento de uma liderança global e os líderes religiosos também se despontam como autoridades nesses períodos. Apenas alguns recortes de jornal para você ver como que realmente a crise aponta para uma necessidade, para uma aparente necessidade de um governo global. Crises globais está aí no jornal El País, que é um jornal espanhol, mas que tem uma sede no Brasil, que diz: crises globais exigem soluções globais, é hora de criar uma Constituição mundial. Então aí há ideias, é uma opinião, é um editorial do jornal, argumentando em favor então de uma liderança mundial. A revista Veja também fez uma entrevista de um sociólogo chamado James Bolton, e ele diz: a crise clama por uma liderança global. Cooperação internacional é fundamental neste momento, porém ela só será efetiva se houver um grande país capaz de assumir a condução do planeta. E tanto ele como outros têm apontado um líder, ou um dos líderes, para este tempo, a Igreja Católica e o Papa Francisco. Essa aqui é uma foto histórica que ficará nos anais da história enquanto existir este planeta. Uma foto dramática do Papa Francisco sozinho, acompanhado apenas de um auxiliar, na Praça de São Pedro, tipicamente lotada por turistas e fiéis católicos, completamente vazia. Ele fez 2 celebrações. Essa é uma foto da primeira celebração em que o Papa perdoou, deu indulgência. Mais uma vez, isso abrindo parênteses, contrariando o que a Bíblia fala sobre perdão, né? Mas ele perdoou num ato, entre aspas, de misericórdia, a todos os contaminados pela doença da Covid-19, infectados pelo coronavírus. E o Papa, mais uma vez, aparece como uma liderança global neste período. Por mais de que a crise do coronavírus nos mostrou de que a internet é uma boa ferramenta, de que estarmos em família para adorar a Deus é muito bom também, a vida em comunidade é fundamental. E veja, de acordo com a profecia de Apocalipse capítulo 12, Apocalipse capítulo 10, para nós que somos adventistas e cremos na orientação profética de Ellen White, nós vemos claramente de que a Igreja Adventista do Sétimo Dia é uma igreja profética que terá uma missão no final dos tempos. E você não deve deixar as suas fileiras. Há uma visão muito clara da separação entre o joio e o trigo. Há muitos que dizem assim: não, a Igreja Adventista está em apostasia. Deixa eu dizer uma coisa para você, querido irmão que está nos escutando agora. A Igreja Adventista do Sétimo Dia não está em apostasia. Ela pode até estar em mornidão, e eu concordo com você. Ela pode estar num momento de letargia espiritual, em mornidão, como era Laodiceia, como o próprio Apocalipse nos diz. Concordo com você, mas ela não está em apostasia. E de acordo com a parábola do joio e do trigo, de acordo com as visões de sacudidura do Espírito de Profecia, não serão os justos e fiéis que sairão da igreja fundando movimentos separados da igreja, mas através da sacudidura, Deus vai purificar este movimento profético, e os que não estão firmes em Cristo é que vão sair. Os fiéis permanecerão na igreja até o último dia e Cristo Jesus voltar. Portanto, onde nós estamos? Em nosso panorama profético, onde nós estamos? Nós estamos nessa grande linha aí de decadência moral. O juízo investigativo ainda está acontecendo, e nós estamos vendo de que sim, o coronavírus nos mostra, como o 11 de setembro, como outros grandes eventos, como outras grandes tragédias, de que o mundo caminha para os decretos dominicais, para uma união entre igreja e Estado nos Estados Unidos. O mundo caminha para uma união global e universal sob a liderança de um personagem, de um país ou de um poder. O mundo caminha
para o cenário profético. Caminha a passos rápidos e largos, mas ainda não chegamos no tempo dos decretos dominicais. Que seja logo, mas ainda não chegamos no tempo. Eu quero terminar confortando o seu coração com 2 textos extraordinários. Extraordinários. Às vezes, quando a gente estuda, eu era criança, eu me lembro que se falava muito da igreja sobre os eventos finais e eu tinha medo, morria de medo da perseguição. Mas eu quero dizer para você o que Ellen White fala sobre isso. No livro Grande Conflito está escrito assim: o fim virá mais rapidamente que os homens esperam. Ninguém pode passar através dos poderosos guardas estacionados ao redor de todo fiel. Alguns são assaltados ao fugirem das cidades e vilas, mas as espadas contra eles são levantadas e se quebraram, e caem tão impotentes como a palha. Outros são defendidos por anjos na forma de guerreiros. Deus vai nos proteger, Ele vai guiar o seu povo. Não é necessário vídeos sensacionalistas, vídeos alarmistas, hereges ou qualquer outras pessoas criando dissensão, dividindo a igreja. O que nós precisamos é nos unir mais como povo de Deus para sermos guiados por Ele, porque Deus vai nos proteger. Nada poderá nos destruir, nada poderá nos afastar da soberana vontade de Deus. E há esse outro texto. Este outro texto também é uma pérola de grande valor. Diz assim: viva a vida de fé dia a dia. Não se torne ansioso e preocupado acerca do tempo de angústia, ou seja, acerca dos últimos eventos, tendo assim um tempo de angústia antecipado. Não fique pensando, temo não suportar o grande dia de prova. Você deve viver o presente apenas para este dia. O amanhã não lhe pertence. Hoje você deve manter a vitória sobre o eu. Hoje você deve viver uma vida de oração. Hoje você deve combater o bom combate da fé. Hoje você deve crer que Deus lhe abençoa e ao alcançar a vitória sobre as trevas e a incredulidade, você satisfará os reclamos do Mestre e se tornará uma bênção aos que estão ao seu lado. Hoje. Não viva ansioso pelo amanhã. Hoje. Pense no hoje. Isso não significa que a gente tem que viver de olhos fechados. Não. Olhos abertos. Pregados nas Sagradas Escrituras. Estudando, lendo-a diariamente. Acompanhado do Espírito de profecia. Assim não seremos enganados. E estaremos prontos para receber Jesus Cristo, que logo voltará para nos buscar. Jesus está às portas. Nós estamos cansados deste mundo mau que nós vivemos e queremos logo chegar no céu. Enquanto esse tempo não chega, pensamos hoje como nós podemos ser uma bênção para os nossos familiares, para os nossos vizinhos, para os nossos amigos. Pense hoje como você pode vencer o seu eu, vencer os pecados. Hoje você deve crer que Deus vai te abençoar. Que Deus te abençoe muito e que nós possamos estar preparados para a grande volta do Senhor Jesus Cristo. Feche seus olhos. Depois da oração, não desligue ainda que tem um desafio bíblico. Feche seus olhos, vamos orar. Grande Deus e Pai, muito obrigado, Pai, porque a Tua palavra é certa. E através da Tua palavra, Senhor, nós podemos ter um fundamento sólido para nós não sermos enganados nesse tempo de tanta desinformação, de tantas fake news, tanto religiosas quanto de saúde. Senhor Deus, hoje nós pedimos que o Senhor nos abençoe e nos prepare hoje para o Teu retorno. Cuide da Tua igreja. Em nome de Jesus, amém. Que Deus te abençoe e que você possa sentir a presença de Deus durante esse sábado. Vamos à pergunta bíblica. A pergunta da semana passada foi brava. A dessa semana está um pouco mais fácil, mas eu recomendo que você pesquise em livros e não só na internet, porque o seu conhecimento será ainda maior. Não é uma pergunta hoje propriamente bíblica, mas tem que ver com a origem da Igreja Adventista. A pergunta está na tua tela aí. Antes de se tornar adventistas mileritas, a que igreja pertenciam respectivamente esses quatro fundadores da Igreja Adventista do Sétimo Dia? A saber, Tiago White, Ellen White, José Bates e Irã
Edson. Você vai dar a sua resposta pelo WhatsApp. Consegue colocar aí para a gente o número na tela, Cleiton? Está ali o WhatsApp, aquele WhatsApp da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Então não coloque a resposta no YouTube nem no Facebook, porque logo a transmissão será encerrada e fica mais difícil a gente computar então a sua resposta. Então você responda no WhatsApp qual era a religião, qual era a denominação religiosa, qual era a igreja que esses 4 fundadores da Igreja Adventista pertenciam: Tiago White, Ellen White, José Bates e Irã Edson. Os vencedores, desde o primeiro desafio até o desafio dessa semana, participarão de um sorteio na próxima live do próximo sábado para uma revista anual, para uma assinatura anual da revista Vida e Saúde. Participe. Que Deus te abençoe. Um ótimo sábado. Que a graça de Cristo te acompanhe hoje e tchau!